Então, estamos no dia 22 de julho de 2021. Vamos entrevistar o António Queiro. O meu nome é Maria João Centeno. E o meu é Jaime Lourenço. E iríamos precisamente começar com algumas questões de natureza sociográfica, nomeadamente o seu nome completo. António Vieira dos Santos Queiro. E, em termos profissionais, o seu nome pelo qual é conhecido? António Queiro. Muito bem. A sua data de nascimento? 28 de outubro de 1949. O seu local de nascimento? Moscavide. A sua escolaridade, ou seja, as suas qualificações? É o ensino secundário. E, em termos de conhecimento de línguas? Para além da língua portuguesa? Francês, inglês e desenrascava-me razoavelmente em chinês também. E a profissão dos seus pais? O meu pai era caixeiro viajante e a minha mãe era costureira, modista, mas freelancer e tratava de 4 filhos. Muito bem. E o António começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Comecei numa companhia de seguros e comecei a colaborar nos jornais nessa altura, com 17 anos, 18 anos, na altura na Notícias da Amadora, onde eu vivia, e tive várias profissões ao longo da vida antes de me tornar jornalista profissional em 75. E que profissões foram essas? Variadas, desde... Fui ardina, vendi jornais, trabalhei em hotéis, trabalhei em restaurantes, enfim. E nessas colaborações que disse que fazia aí na Amadora, Notícias da Amadora, que colaborações eram essas? Eram artigos, reportagens, informação geral, enfim, estamos a falar de um período onde estava em vigor a censura, não é? Portanto, era um semanário. E se nos conseguisse fazer de uma forma breve uma descrição do seu percurso profissional, portanto, desde esse momento em que diz que iniciou o seu percurso como jornalista profissionalmente, em 1975, até à atualidade, assim de forma global. Bem, trabalhei em jornais diários. Em 75, no período revolucionário, que acho que é que vamos falar, trabalhava num jornal diário. Depois trabalhei em semanários, brevemente. Trabalhei na rádio e em 78 ingressei na Agência Noticiosa Portuguesa, na altura chamava-se ANOP, que significa precisamente isso, Agência Noticiosa Portuguesa. E reformei-me dentro da agência, quando fiz 66 anos ou 65, e entretanto colaborei muito com o Público, com o Expresso. A dada altura, quando estava em Pequim, também fui colaborador da Bola, enfim. E nomeadamente na Lusa, não é? Sim. De onde depois passou a chamar-se Lusa. Pois. Que cargos ocupou ao longo desse período? Olha, fui editor da secção de Sociedade durante um tempo e depois da secção de cultura, da editoria de Cultura. Uhum. E muito bem. Voltando aqui ao seu percurso escolar, disse-nos que, portanto, tinha feito o ensino secundário e esse percurso escolar, quando entrou na profissão, foi suficiente? Sim, não... Quer dizer, isso levava-nos muito longe, mas quer dizer, era uma profissão que não pedia muito em termos de habilitações literárias na altura e nas redações não havia assim tanta gente licenciada como há hoje. E isso nunca era uma profissão que se aprendia cada um aprendia por si e aprendia-se com os mais velhos. No fundo era essa a base da formação que os jornalistas tinham. E depois, enfim, a formação havia a informação geral, havia poucas secções na altura, poucas editorias, havia a política nacional, a economia, o desporto e o internacional. Praticamente hoje é que há a sociedade, a saúde, a justiça, tudo isso fazia parte de um pacote que era a informação geral, que era tudo o que não cabia na política, nem no desporto, nem na economia, para aí.
E o facto de ter ocupado determinado tipo de cargos, já especializados dentro desses órgãos, nunca sentiu a necessidade de fazer formação específica nessas áreas? Fiz uma vez um curso com um professor que era da Escola de Jornalismo, não sei como é que o nome exato, École de Journaliste Français, qualquer coisa, que era um antigo correspondente da France Presse, e era uma formação centrada sobre o chamado jornalismo de agência. E isso frequentei, foi bastante proveitoso, devo dizer. Estamos a falar de uma formação de mais ou menos quanto tempo? Isso era uma semana, mas intensivo. No fundo era... Mas eu guardo boa memória, quer do professor, que era um correspondente, como eu vinha a ser depois, ensinou bastante e permitiu sistematizar uma série de regras que intuitivamente qualquer jornalista da agência ia fazendo, e ali ganhou uma outra coerência e uma outra racionalidade, digamos assim. E foi um curso que eu gostei de... Depois, mais tarde, muito mais tarde, quando começaram os multimédias, também frequentei um curso de multimédia, assim, uma coisa de uma semana ou 2 semanas, já na Lusa, já na última fase, mas que acabei por não utilizar muito, porque já estava quase a sair. Entrando na questão do período, que, como referiu, não é? Aquele que nos traz aqui, que é o período anterior à transição para a democracia. E no seu caso pessoal, onde é que se encontrava no 25 de abril de 74? Eu estava em Paris, estava exilado. E vim cá ao 1º de maio, e depois voltei e regressei no final do ano. E em Paris já ainda não era jornalista? Não, por acaso colaborei na altura no lançamento do Libération, ainda escrevi uma outra notícia, que era um jornal muito grande, com muitas discussões e muitos debates, mas não era essa a minha profissão, longe disso. Há pouco dizia-nos que as suas primeiras experiências no Jornal da Amadora, por exemplo, havia a censura. Sim. Portanto, quando regressa a Portugal, e depois nomeadamente em 75, quando iniciou o seu percurso profissional como jornalista, qual foi então a sensação de começar a escrever sem esse crivo da censura? Quer dizer, era com o passar do dia para a noite, não é? E, embora, quer dizer, eu vinha de fora, vivia num país onde já não havia censura, havia liberdade de imprensa, portanto estava exposto a um contexto de comunicação bastante plural e aberto, onde as opiniões se exprimiam livremente, onde havia confrontos de ideias e de políticas e de posicionamentos políticos. Portanto, nesse aspecto era como se já estava em casa quando me integrei numa redação onde não havia censura. Entretanto, também já tinham passado alguns meses sobre a queda, o derrubo da ditadura e a eliminação da censura. Logo no 25 de abril, o República, ao meio-dia, o primeiro número, já saiu sem ser submetido à censura. Já havia... Isso já não se falava quase de censura, já tinha sido abolido, portanto entramos num mundo onde não havia... Ninguém escrevia com medo de ser censurado ou que os seus artigos não fossem aprovados por algum coronel, normalmente eram os militares que trabalhavam na censura. Qual era especificamente o órgão de comunicação que começou a trabalhar em 75? No Jornal Novo. Era o diretor, o Portela, Artur Portela, o chefe da ação era José Sá Portes, que mais tarde veio ser até Ministro da Cultura, e eu por acaso entrei para a secção de cultura do jornal, porque tinha saído uma pessoa que estava lá, arranjou outra coisa, havia uma vaga, e quando eu entrei, não sei se tem interesse para mas é interessante como assim, eu tinha ido falar a vários jornais, queria ser jornalista, nessa altura estava assumido, e lembro que o então diretor Artur Portela disse: quer ser jornalista? Então, olha, escreva um artigo sobre os intelectuais e a Revolução. E eu fiquei assim, nem tinha máquina de escrever, devo dizer, mas está bem, pronto.
E foi assim que eu comecei, entreguei o artigo, ele não me deu indicação nenhuma, não é, sobre... Mas, quer dizer, era a problemática que havia muito na altura, tinha havido o Congresso dos Escritores recentemente, que é qual era o papel dos intelectuais na Revolução e no movimento popular. E pronto, entrei para a secção de Cultura, mas o tempo era de tal maneira politizado, o tempo, a conjuntura, que havia mais notícias de política pura e dura, do que propriamente de cultura, ou toda a cultura também era muito politizada. E acabei por fazer tudo, além da cultura propriamente dita. E como era o dia-a-dia nessa altura nas redações? Ou neste caso específico, no Novo? Bem, o dia-a-dia era, como em toda a sociedade portuguesa, era extremamente trepidante. Os acontecimentos sucediam-se a uma velocidade vertiginosa, o que hoje era dado como certo, no dia seguinte já não era bem assim, ou era desmentido, ou era diferente do que se tinha anunciado. Portanto, havia uma grande... Os jornais refletiam também a grande instabilidade política que se vivia na altura. No espaço de um ano, houve vários, desde o 25 de Abril até ao 25 de Novembro, houve 6 governos provisórios, se não me engano. E portanto, havia isso marcava o dia-a-dia das redações dos jornais. Portanto, o noticiário político tinha uma grande preponderância. E junto com o noticiário havia os comentários, as opiniões, tudo isso. Portanto, os jornais vinham muito carregados desse tipo de notícias. A atualidade era muito marcada por isso. E essa atualidade depois era transposta também para o próprio ambiente da redação? Quer dizer, cada jornal teria o seu microclima, digamos assim. Eu trabalhava num jornal que era novo, como o próprio nome indica, e tinha acabado de ser criado. Aliás, foi criado em 75, 1 ou 2 meses antes de eu entrar. Então, eram pessoas, uns conheciam-se, outros não se conheciam, de diferentes percursos e idades. Isso era uma coisa interessante, porque havia várias gerações, de muitas proveniências políticas e ideológicas também, embora o jornal fosse conotado com o PS na altura, ou pelo menos não era um jornal que estava ligado à esquerda, mais conotada com o Partido Comunista ou com a extrema-esquerda. E, portanto, ali não éramos muitos e não havia o que eu sabia que havia em muitas redações eram os plenários, as lutas internas, nem me lembro se havia comissão de trabalhadores ou não lá no jornal, e que era sempre um pretexto ou um foco de debate interno. Isso lá não havia. Portanto, não me lembro. O ambiente era... Eu tinha algumas pessoas que eu já conhecia, outras vinha ficar amigo delas. O ambiente interno era bom, posso dizer isso. Funcionávamos por turnos, a dada altura estava no turno da noite. Uma experiência interessante foi desse período que eu me lembro, foi que a seguir ao 25 de novembro foi decretado o estado de sítio na região militar de Lisboa. E o estado de sítio implicava, além do recolher obrigatório, que era à meia-noite, não podiam sair jornais. E, portanto, só os únicos jornais que existiam eram os jornais do Porto, que chegavam de manhã, de comboio ou de autocarro. E, na altura, o diretor do Jornal Novo teve uma ideia, que dividiu a redação em 2. Uma parte foi para Coimbra, onde podia editar o jornal e fazer, e outra parte ficou em Lisboa, que mandávamos, quer dizer, não havia internet, mas estava tudo um bocado mais trabalho. Mas isso fazia-se de maneira que, a dada altura, éramos o único jornal da região militar de Lisboa que funcionava nessa altura. Isso foi uma experiência a mim. E eu estava no turno da noite, aquilo era engraçado ver Lisboa sob o estado de sítio. E uma das histórias, não sei se isto cabe Sim. Uma das histórias interessantes, portanto, ficou tudo suspenso, o que antigamente alimentava a atualidade, as reuniões dos partidos e do movimento das Forças Armadas e dos sindicatos, tudo isso estava suspenso. Portanto, daí não havia uns comunicados que saíam à meia-noite, que nós tínhamos que ir, nós jornalistas tínhamos um salvo-conduto,
mesmo aqueles que trabalhavam em órgãos de informação que não saíam também tinham salvo-conduto para poder andar, e passava-se em Belém, onde as caras tinham todas mudado, as caras contactavam com os jornalistas e que davam a informação do que se passava no país, a unidade passou-se isto, o quartel tal, aquilo, e portanto tinha quase que se inventar tudo. Eu lembro uma noite, qual foi a reportagem? A reportagem foi andar por Lisboa até ser detido, ser apanhado por uma brigada da polícia, do militar, neste caso militares normalmente. Lembro-me no Castro de Dré, haviam lá umas pessoas à porta da estação que tinham perdido o comboio, portanto ficavam ali à espera do primeiro comboio, e até que andei, fui detido ali na Marginal, perto de Paço de Arcos. Então, recolher obrigatório e tal, preso. Sim, senhor. Lá fui preso, fui para uma esquadra em Oeiras, Santa Mar de Oeiras, e cheguei à esquadra e a esquadra estava cheia de pessoas. Portanto, também tinham sido detidas durante a operação, não é? Um dos quais, lembro que havia um casal que estava em lua de mel, portanto, eles não tinham ouvido falar nem de golpe, nem de contragolpe, nem sabiam do que era o estado de sítio, o estado de sítio para eles era outro, e havia pessoas que não faziam ideia do que se passava. Estavam completamente surpreendidos. Lembro que isso para mim também foi uma lição de dizer, a gente vive aqui obcecados com a ideia da revolução e com o processo revolucionário, e há pessoas que vivem completamente à margem disso, e essa noite proporcionou-me essa reportagem interessante e a descoberta desse mundo surpreendente. Mas é nesse período também, há vários jornalistas que se envolvem nessas lutas políticas. Sim, pois o ambiente era muito politizado, havia muitos jornalistas que pertenciam a partidos e não era o meu caso, mas disso não sei falar. Com a aprovação da Lei da Imprensa em 1965, sentiu alguma mudança substancial? Não, acho que nem dei por isso. E como é que viveu, portanto, o verão quente a nível de reportagens e trabalhos mais direcionados na área da cultura? Havia coisas que eu tenho feito. Havia coisas muito que fiz. Eu lembro de a primeira Assembleia Popular do Povo MFA, organizado por Ralis, que era um quartel que havia ali perto do aeroporto, que era uma base revolucionária. Lembro de ter feito a cobertura dessa primeira reunião que houve, que eram os militares, as comissões de moradores, as comissões de trabalhadores da área, todos juntos. A primeira delegação de sindicalistas que foram, na altura, ligados a um partido de extrema-esquerda maoísta, que foram à China, quando vieram. Lembro que os entrevistei também, estava eu longe de imaginar que haveria de passar tantos anos depois na China. E havia um pouco de tudo. No jornal onde eu trabalhava, era um bocado sui generis também, o jornal em si mesmo. E lembro, por exemplo, fui enviado para Marrocos durante a Marcha Verde. Estive lá 3 semanas, em pleno processo, com a revolução aqui a decorrer. Marcha Verde, não sei se sabem o que é, mas foi uma mobilização popular organizada pelo rei de Marrocos, Hassan II, que era marchar sobre o que chamava então o Sará espanhol, que a corte marroquina reclamava como território marroquino, e portanto juntava os representantes de todas as províncias de Marrocos juntaram-se primeiro em Marrakech, depois cada vez mais a Agadir, depois mais para sul, e um dia entraram por Marrocos pelo Sará espanhol adentro. Era uma coisa fantástica de ter presenciado e testemunhado, e eu passei lá essas 3 semanas. Variava muito, como o jornal não tinha pessoas, uma redação ou correspondente no norte, ia muitas vezes ao Porto. Fiz a cobertura da ocupação do SICAP RAS, que foi um quartel muito importante, que foi ocupado pela extrema-esquerda. Também os tumultos contra
assaltos a sede dos partidos de esquerda, no Porto, também vi várias coisas dessas. Enfim, era bastante variado. E depois, durante o período das primeiras eleições livres, que tipo de trabalho, houve alguma diferença? Foi conseguindo direcionar-se mais ou menos para a cultura? Menos, provavelmente? Não, depois, sim, acabou por ser, digamos, estabilizada ou institucionalizada ou normalizada a vida democrática. Depois já não fazia muita política. Depois chamaram-me para fazer, já no tempo da ANOP, a campanha eleitoral presidenciais de 80, que foi bastante interessante também, que era a recandidatura do jornal Ramalhianos contra um candidato apoiado na altura do governo, que era de Sá Carneiro, e que era outro general também. Isso também foi interessante, porque correu o país todo com o candidato depois que foi reeleito, mas escolheram-me justamente para não estava fora da área da política e portanto, fazer isso. E sim, era mais dessa área que se chamava a informação geral, por exemplo, a visita do Papa, quando houve o primeiro atentado contra o Papa, o primeiro e único que houve cá em Portugal contra o Papa, João Paulo II. Eu estava lá, foi também uma grande reportagem de vários dias, foi também interessante. Enfim, trabalhava muito nessa área. Depois, era coisas de justiça também, processos importantes, o processo das FP25, por exemplo, quando começou, que era primeiro, hoje usa-se muito a expressão mega processo, mas isso foi lançado na altura e era mesmo, desde logo, mega sala de audiências, porque foi-se estrear aquele tribunal de Monsanto, depois eram dezenas de réus mesmo, mais aqueles que estavam à revelia, ou tantos advogados e testemunhas, aquilo era com o que estava ali em causa, também foi do ponto de vista profissional, foi um teste exigente. E depois, de repente estava em Cabo Verde como correspondente à agência Lusa. E isso era outra escola já, no fundo. Mas, voltando ainda aqui a 75, estava ali na secção de cultura também. Sim. Eventos culturais, o que é que havia nessa altura que o jornalista cobrisse? Boa pergunta, não me lembro. Talvez alguns livros, entrevistas. Não havia a página de cultura, nem sei se saía todos os dias, começa logo por aí, só vendo. Nem sei se teria uma página quando tinha. Portanto, esse espaço também não era assim um espaço tão dilatado quanto isso, não era? Porque eu entrei para a secção de cultura, isso eu lembro-me, mas no fundo fazia de tudo. Lembro de ter entrevistado uma atriz francesa, também um grande jornalista francês e crítico literário, Bertrand Rodel-Pes. Fazia assim várias coisas, assim, que não me lembro. Seria interesse talvez revisitar esse tema, mas não me lembro. Mas o que eu me lembro era de que as páginas de cultura não tinham assim tanto espaço, não dispunham tanto espaço como dispõem hoje, e os jornalistas estavam ocupados, sobretudo, digamos, o grande tema da atualidade era marcado pela política e, neste caso, até pela revolução, não é? Porque o poder não estava propriamente na rua, mas estava sempre a ser questionado, não é? E, por exemplo, teve no Jornal Novo. Que importância é que o Jornal Novo teve neste ano de 75? Teve bastante importância. Um dos momentos, talvez, houve um momento ali decisivo no processo revolucionário português, que foi o chamado Documento dos Nove. É um grupo de oficiais reunidos em torno do então Major Melo Antunes, que promove um abaixo-assinado dentro das Forças Armadas, que é uma espécie de declaração de guerra, declaração de guerra talvez seja uma expressão um bocado, mas no fundo, é um grito de oposição relativamente ao rumo que o processo revolucionário estava a conduzir e que, segundo esses
9 primeiros subscritores, porque é que se chama o documento dos 9, traíam os ideais do 25 de Abril, visto que as promessas democráticas estavam a ser desvirtuadas a favor de um projeto mais vincadamente comunista, não sei se eles utilizavam já a palavra totalitário, mas autoritário, o perigo de uma nova ditadura, como depois foi assumido publicamente pelo líder do Partido Socialista, o Mário Soares, na altura. E isso foi uma caixa do Jornal Novo. Foi nesse dia, lembro, fizeram-se 3 ou 4 edições, que era o único jornal que trazia isso, e isso esse foi talvez dos momentos mais marcantes e que que deram ao jornal um prestígio para uns e digamos um estigma para outros, conforme o ponto de vista, não é? Mas viu-se que era um jornal marcante nesse aspecto, onde a opinião mais moderada, nomeadamente socialista, encontrava ali uma casa de acolhimento que não tinha nos outros jornais, Diário Notícias ou Diário de Lisboa, enfim, outros jornais. Se pensarmos agora já de forma mais global, e não só especificamente no período revolucionário ou pós-revolução, e se pensarmos em termos de enquadramento jurídico e até ético da atividade jornalística em Portugal, e durante todo o seu percurso, houve alguma alteração nesse enquadramento jurídico da profissão que se tivesse refletido na forma como foi trabalhando? Não me lembro assim de nada que... Repare que eu passei mais de metade do tempo fora de Portugal, portanto, não tinha... Eu nem sei... Quer dizer, não é que eu não soubesse o que é que se estava a passar em Portugal, não é? Visto eu também recebi ao serviço da Lusa, mas uma coisa é eu saber linhas gerais do que é que está a acontecer, outra coisa é ter a noção do clima, do dia-a-dia, do que é que se passa, dos casos que agitam e que ocupam a atualidade. E a minha preocupação era, como correspondente no estrangeiro, a preocupação era mostrar, neste caso aos assinantes da Lusa, o que era o sítio onde estava, não é? Portanto, aproximar os portugueses da China e a China de Portugal e, por outro lado, dar conta da presença portuguesa nesses sítios, não é? E, nesse aspecto, no caso da China, acompanhei desde treinadores de futebol, até visitas, até presidentes, até da primeira tradução do Saramago em chinês, do primeiro edifício do Cisa Vieira. Enfim, havia tudo o que tinha a ver com a presença portuguesa na China, e isso era, além do próprio processo de transformação da China, que era um processo único, e ainda continua a ser, em certa medida, um processo único do mundo. Portanto, isso absorvia praticamente os meus dias e noites, todos os dias, e, portanto, não posso dizer que houvesse alguma coisa que me afetasse do que se passava em Portugal diretamente. Claro que chegariam-se em PECs, se mudava o diretor de informação, ou se mudava a administração, enfim, mas eram coisas que não alteravam nem interferiam no dia-a-dia. Quer dizer, havia 8 fusos horários diferentes. Quando me ligavam de Lisboa, quer dizer, ou eu estava a dormir, ou quando eu ligava, estavam eles a dormir. E, portanto, até nesse aspecto havia um certo desfazamento, digamos assim. Só estou com curiosidade agora noutra coisa, que é, estava na China quando foi as revoltas de Tiananmen? Não, fui a seguir. Cheguei lá no dia 13 de janeiro de 91. Mas que ainda estava aquilo bastante crispado com essa situação. Ainda esteve vários anos. E como surgiu essa opção de enverdar pela área como correspondente? A opção propuseram, mas para mim o jornalismo é uma maneira de viajar e sempre, quer dizer, acho que trabalhar sentado não era bem aquilo que eu gostava, não era bem assim que eu imaginava o jornalismo. Sentado só quando for para escrever, o resto tem que ser na rua, digamos assim, ao ar livre. Portanto, isso sempre senti esse apelo e depois é um desafio
é um desafio altamente estimulante nós irmos para um sítio sobre o qual não sabemos nada, não sabemos... Eu, quando fui para a China, nem sabia que a China não se chamava China, em chinês. Disso, portanto, e a pessoa, como correspondente, tem esse desafio. Está num sítio onde não sabe nada. Tem que perguntar tudo. E tem que procurar... E, portanto, reduz-se, está na posição ideal para poder ser repórter. Isto é eu só posso reportar coisas que descubro. Para descobrir tenho que fazer perguntas. E o grande motor de busca é sempre o mesmo, é a curiosidade, não é? E portanto, e depois, o correspondente faz com que essa posição, nós estamos sempre alerta, tudo é suscetível de ser notícia, porque tudo pode ser novo. E para quem acaba de chegar é tudo novo. Portanto, ali, para vos dar a ideia, o New York Times, agora isto mudou muito com as tensões sino-americanas. O New York Times tinha 13 jornalistas, era a maior redação do New York Times fora dos Estados Unidos, era em Pequim. Portanto, porque há muita notícia, quer dizer, se um país daqueles não dá notícia, e isso era, pronto, era o que era fascinante na profissão de correspondente, era isso, e o facto de estar ali permitiu-me acompanhar a Coreia do Norte, a Mongólia, Vietnã, toda aquela, enfim, a vizinhança, digamos. Depois a geografia altera-se um bocado. No escritório, na parede, eu tinha um mapa mundo, e o centro do mapa mundo é diferente daqui, era o Pacífico. Era de um lado os Estados Unidos, do outro lado a China. Esse é que era, digamos, o meu mundo. E isso fazia... Portanto, era aí... E penso que ainda hoje, acho que hoje já não se investe talvez tanto na reportagem no estrangeiro, mas é das coisas que eu gosto de ler, porque isso aí o jornalismo tem um papel, e o jornalismo, mesmo o jornalismo escrito, tem um papel insubstituível, não é? Eu vi, como todos nós, vimos imensas reportagens e um dilúvio de imagens sobre os refugiados, por exemplo, há 5 ou 6 anos que chegavam ali à Grécia, vindos da Turquia. Mas quer dizer, só lendo aquilo que os repórteres no local escreviam, que andavam lá a falar com as pessoas que faziam aqueles botes de borracha, contratavam as pessoas para entrarem, as agências que vendiam os bilhetes para... Quer dizer, só depois de ler mesmo, ver no papel, digamos isso, é que a pessoa se dá conta do que era esse mundo refugiado, que era com crianças que trabalhavam aos 14 anos, que aprendiam o turco, já serviam de intermediários entre os pais afegãos e os, ia dizer, dos engajadores clandestinos turcos. Enfim, era isso, uma reportagem bem escrita, que é suposto como todas as reportagens, não é? Informava-me, esclarecia-me, mostrava mais do que muitas imagens. Aquela ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, depende das imagens e depende das palavras, não há dúvida nenhuma, não é? Em Pequim, quantas horas trabalhava por dia? Tinha um horário fixo? Tinha flexibilidade? Não, dependia... Quer dizer, eu acho que um correspondente está sempre a trabalhar. E algumas... Porque aquilo era tudo tão novo, era tudo tão surpreendente, que a diferença até... Eu ia de férias, por exemplo, com a minha família. Entretanto, a família até aumentou lá. E um filho mais pequeno. Íamos para a praia. Mas, quer dizer, ir a uma praia chinesa, por exemplo, me aconteceu num sítio que era Qingdao, uma praia que abria às 8 e fechava às 6 da tarde. Quer dizer, só isto eu tinha que fazer uma reportagem sobre isto, não é? Uma crónica sobre isto. E estava de férias, não é? Portanto, uma praia onde se entra às 8 e era levado a sério. Porque às 6 horas vinha lá o guarda chamar os banhistas mais distraídos, não estavam... E para dizer o quê? Para dizer que tudo isto fazia parte de, digamos, tudo o que eu via, tudo o que eu vivia, absorvia e mais tarde ou mais cedo acabava por sair nas reportagens, nas histórias e mais tarde até em livros que eu acabava por escrever. No fundo, eu só descansava, na realidade,
quando estava a escrever, porque aí estava a descarregar o resto, estava a absorver tudo, e depois o correspondente tem outra característica, é que tem que se interessar por tudo. Quer dizer, enquanto aqui as coisas estão mais ou menos divididas, e um jornalista que cobra a área de justiça provavelmente não está a par da situação na Bolsa, e o que trabalha na economia não faz ideia nenhuma do que se passa no futebol, e o que está na cultura também não sabe quem é o secretário-geral do Partido X, porque estão absorvidos ali. Não, ali tudo era notícia. Lembro quando o futebol foi profissionalizado na China, eu acompanhei isso. Foi na altura até que a Bola me contactou, através da Lusa, claro, para ser correspondente deles. Foi outro fenómeno, para sair ao futebol, cá não ia, para sair ao futebol na China, porque era outra coisa, era assistir à profissionalização do futebol, à emergência das claques, à criação dos clubes, todo aquele carnaval que eles não conheciam e que adotaram rapidamente, os cascóis, as pessoas com as caras pintadas com a cor do seu clube, enfim, o clubismo também era uma coisa que não existia, que era difícil ali instituir, que era um fenómeno completamente diferente. Enfim, tudo isso, o trabalho de um correspondente era tudo isso. A abertura, sei lá, coisas que na China, a abertura da primeira sex shop, por exemplo, a abertura do primeiro centro comercial, a abertura de... Enfim, tudo que era sinal de... Primeira loja de lingerie, lembro-me, que ainda por cima era num hotel que era propriedade do Exército. Tudo... Mas não é... no fundo era cobrir e relatar um país em acelerada mudança. E as mudanças manifestavam-se nas mais diferentes áreas. Não é? E nesses anos em Pequim, a seleção de o que é que ia fazer era muito livre. Era o António que decidia. Essencialmente era eu que decidia sempre. Quer dizer, de Lisboa à redação, depois, quer dizer, dava-me indicações do género. Imagino que aqui em Portugal ia ser discutido a lei sobre a interrupção voluntária da gravidez. Portanto, era o tema dessa semana. O editor de Lisboa dizia, olha, era interessante ver aí na China como é que isso é, qual é a situação. E eu fazia uma coisa... Agora, o modo de produção disso era eu que decidia, não ia falar com este ou com aquele, ou ia... Enfim, logo... E em termos monetários, compensava ser correspondente? Compensava, quer dizer, ganhava-se melhor, claro, sem dúvida. Portanto, também foi uma forma de sentir que o seu esforço estava a ser mais bem ou melhor reconhecido. Sim, mas era o... Quer dizer, ia para um sítio, as coisas também tinham a sua relação. O comer... Se eu quisesse comer um bife em Pequim, pagava o que não pagaria aqui por vários bifes, não é? Porque lá isso era uma coisa exótica, não é? E depois também havia a distância, enfim, mas era considerado normal para quem é deslocado da sua casa normal, habitual, do dia a dia, não é?